Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos hoje para o mega curso Canal Daniel Simões, aula 13. Incrível, não é? Já são 13 aulas. Eu vou inventando coisa e aí vai... o negócio sempre dá assim uma coleção de coisas. E é interessante que o canal de YouTube, e não só, né? Mas especialmente o de YouTube, porque está sendo organizado lá, ele vai sendo organizado em playlists de estudos completos, né? E isso é muito legal, pela disponibilidade gratuita do conhecimento. E nós vamos dar continuidade à leitura do status legal do BIS na Suíça. Já fizemos uma primeira parte, que lemos até ao artigo 9. Depois nós fizemos um pequeno parênteses para voltar a olhar a Basileia Antiga, para nós conseguirmos contextualizar o ambiente onde estas reuniões estão acontecendo, onde este tipo de coisas está sendo centralizado. Vimos que a Basileia hoje é uma cidade fria, a nível de arquitetura, ainda não completamente, ainda tem muitos vestígios da civilização antiga, coisas muito belas e algumas até estranhas, mas identificamos que está existindo uma esterilização das linhas. A beleza está começando a desaparecer e tudo está ficando estéril. É uma coisa fria. Nós vamos continuar neste mergulho agora, novamente para uma coisa mais concreta, mais objetiva, que são o estatuto. Não, o estatuto não. O estatuto nós já vimos atrás. Aqui é o status legal do BIS na Suíça, né? Porque os estatutos do BIS é a forma como o BIS determina a si mesmo como é que ele há de funcionar. Foi isso que nós vimos. E o status do BIS na Suíça é como é que a instituição está integrada dentro do governo suíço. Então nós já identificamos que estes caras querem ser tipo deuses na Terra. Praticamente intocáveis, não é? E é isso que agora nós vamos continuar apercebendo, lendo na íntegra o que eles próprios criam e dizem de si próprios, não é? Porque eles acham que estão no merecimento, no direito de ter estes privilégios todos. E é exatamente esta palavra que surge, já que salta à vista, né? Eles acham que estão nesse direito. É preciso ver o nível de arrogância que nós estamos aqui lidando, que, lembrando um pouco o que foi falado para trás, eles simplesmente criaram uma bolha administrativa, regulamentar, legislativa, constitucional, estrutural, judicial, até de polícia, uma coisa isolada do sistema internacional. Ou seja, é uma bolha que funciona do jeito que ela quiser ali dentro e ninguém pode entrar ali dentro. Então, nós vemos que é um nível de acessibilidade muito alto em termos de classificação hierárquica das forças seculares de governança, né? Vamos ler. Artigo 10. Fundos de pensão e fundos especiais. Desculpem, a gente tem tempo para mergulhar nas coisas todas, né? E aqui é uma aula para... é um estudo mais aprofundado aqui de todo o meu trabalho, e então não há, da minha parte, receio, por exemplo, como numa live de YouTube, da coisa se tornar chata ou lenta. Não, aqui são aulas. Então nós temos que ter essa disponibilidade de... permitir que as coisas às vezes fiquem um pouquinho mais lentas, mas não menos interessantes. Então eu coloquei, ainda vou fazer depois vídeo para o YouTube mesmo, para olhar estes assuntos de uma forma mais detalhada. No dia 19 de dezembro eu publiquei este levantamento, que foi mais um assim que lembrei de procurar, porque eu já tinha procurado e o Banco Central do Brasil não estava registrado na SEC. E já fazia muito tempo que eu não procurava, né? Sei lá, acho que desde 2020, talvez. E
fui procurar, e o Banco Central do Brasil, agora que ele é independente da República Federativa do Brasil, mas não independente do sistema financeiro internacional centralizado no BIS, desse ele continua sempre dependente. Então nós agora constatamos que ele, neste momento, passa a ter uma postura de empresa e pode estar registado na SEC. E vimos que requisita confidencialidade. Então é dentro deste nível que nós estamos vendo o negócio ser descrito aqui no status legal do BIS na Suíça e nos estatutos do próprio BIS. O que está escrito aqui, o que está determinado aqui em relação a estas instituições financeiras, que não é um banco qualquer, são bancos centrais. Ainda por cima, um banco central que é acionista do BIS, nós vemos então, ele de repente ganha um outro tipo de postura e começa a fazer coisas que de antes nós não víamos ele fazer. E o levantamento que fiz do Banco Central pode ser consultado aqui, depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, mais detalhado, mas nós já começamos a ver algumas coisas que todo este sistema regulamentar está começando a proporcionar. E já proporcionava um bocado de coisas, mas cada vez vai proporcionando mais. Porque essa história do Banco Central ficar independente do governo tem prós e contras. E praticamente a maior parte é contra. E é contra a população, né? Perdão. Então vamos continuar, porque quase não lemos ainda nada, né? Artigo 10. Vou aqui beber água primeiro. Peço desculpa. Mas... E é exatamente nisto, no fundo, que esse levantamento que fiz do Banco Central na SEC vai tocar. Ele vai, depois eu vou mostrar isso. Quem quiser pode olhar, está no blog. Ele faz ações com fundos. O fundo de pensões do banco, e quando diz do banco é do BIS, administrado sob os auspícios do banco, para os seus fins oficiais, goza, independentemente do facto do fundo ter ou não personalidade jurídica, as mesmas isenções, privilégios e imunidades usufruídas pelo próprio banco, no que diz respeito aos seus bens imóveis. Ainda estou sentindo a garganta, que eu não tenho falado muito estes dias, né? Mas eu começo a falar e ainda sinto, incrível. Continuando, o referido fundo de pensões é constituído por ativos afetados que garantem as obrigações do banco em conformidade com o regime de pensões estabelecido em benefício dos seus funcionários que exercem uma capacidade permanente. Então, reparem bem, eles têm isenções, privilégios e imunidades. Essencialmente, as palavras-chave que nós vamos ver aqui, já estamos vendo algumas vezes, é isto aqui. Os caras usufruem, né? O disposto no número anterior aplica-se também a quaisquer fundos especiais que possam ser criados pelo banco no âmbito de outros acordos de previdência social prestados pelo banco, nomeadamente para acumular reservas em relação aos mesmos. Não vou estar a fazer interpretações técnicas desses movimentos, nós estamos vendo mais a personalidade jurídica do que fazer uma análise técnica desses movimentos que são descritos ali. Artigo 11. Seguro Social. 1. O banco, na sua qualidade de entidade patronal, então, reparem bem, ele é uma entidade patronal, já está colocando acima de um bocado de coisa. Não está sujeito à legislação suíça. Ora, como assim? Então, mas está lá dentro da Suíça? Não, não está não. É tipo uma embaixada, né? Tipo uma embaixada. A embaixada está ali, é um território de outro país. Tem outra coisa funcionando ali. Neste caso aqui é um banco. Ora, então tem um banco dentro de um país com um território legislativo, constitucional, completamente independente. Como assim? E ele diz que o banco
não está sujeito à legislação suíça relativa ao seguro de velhice e de sobrevivência. Então, reparem bem, eles não querem para eles próprios aquilo que eles impõem no povo. Porque a reforma da Previdência, como nós vimos em trabalhos anteriores, ela é criada num pensamento, a partir do pensamento da busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras. E começa-se a identificar, depois, através de que foi expresso, através de um documento do G10, originalmente, pelo menos penso eu que originalmente ali naquela reunião do G10, onde se, então, determina, se afirma documentalmente que realmente os velhos são a causa de instabilidade financeira. E então surge a reforma da Previdência, que faz os velhos trabalhar até morrer. Mas eles não querem isso para eles, não. Eu não sei como é que é a Suíça, não sei se teve reforma da Previdência lá, não sei como é que está funcionando, não. Mas eles já se precavêm. Eles não querem para eles aquilo que é determinado para o povo. Não, eles têm que ter uma situação especial e diferente, porque eles são deuses aqui na Terra, não é? Mas é em relação ao seguro de velhice e de sobrevivência, ao seguro de incapacidade, ao seguro de desemprego, à compensação por perda de rendimento e à prestação obrigatória de planos de pensões profissionais para a velhice, parentes sobreviventes e incapacidade. Então eles ficam fora de tudo o que seja aplicado ao povo. 2. Os funcionários do banco que não possuam nacionalidade suíça não estão sujeitos à legislação referida no número anterior. Porquê? Porque se eles têm nacionalidade suíça, já estão sujeitos à legislação suíça. Deixa eu ler aqui isto melhor. Os funcionários do banco não estão sujeitos à legislação referida no número anterior. Sim, claro, não são suíços, não é? Não são suíços, logo não estão debaixo da legislação suíça. Claro, simples. Os funcionários do banco não estarão sujeitos a seguro cantonal ou comunal contra doenças, sempre que o seguro é obrigatório, na medida em que o banco lhes oferece proteção equivalente em caso de doença, acidente ou maternidade. Então não precisam se preocupar com nada, que a entidade patronal, que é o BIS, cuida de tudo. 4. Os funcionários do banco não estão sujeitos ao regime suíço de seguro obrigatório contra acidentes, na medida em que o banco lhes oferece proteção equivalente em matéria de acidente relacionado com o emprego ou não e doenças relacionadas com o emprego. Então, mais uma vez, não querem para eles o que é aplicado ao povo, né? Capítulo 2, privilégios e imunidades concedidos a pessoas que são solicitadas pelo banco em caráter oficial. Ou seja, são pessoas que não são parte integrante do banco, mas são solicitadas em caráter oficial. Agora, nós vamos ver se eles nos explicam o que é esse caráter oficial. Se é só para, por exemplo, reuniões, convidam alguém para assistir a uma reunião que não é do BIS, ou se, por exemplo, se chamarem a equipe de limpeza dos banheiros, se isso aí também é considerado solicitação de caráter oficial. Vamos ver se eles nos explicam isso aí, até onde é que vai esta solicitação, não é? Artigo 12. Estatuto dos membros do Conselho de Administração e dos representantes dos bancos centrais membros do banco. Bom, estes aqui já são para o pessoal do sistema financeiro, não é? Os membros do Conselho de Administração do banco, juntamente com os representantes dos bancos centrais que sejam membros do banco, ou seja, acionistas ou associados, gozam, enquanto cumprem as suas obrigações na Suíça e durante todo o seu percurso, de ou para o local onde se realiza uma reunião, os seguintes privilégios e imunidades. Assim, ou seja, basta eles fazerem qualquer coisa que já vá na direção do banco, que já estão dentro de todos estes privilégios e imunidades. Mesmo em viagem, né? Imunidade de prisão. Espera aí, como assim? Lá tá vendo? Começa aqui negócio. Imunidade de prisão ou detenção e imunidade de apreensão da sua bagagem pessoal, salvo em casos flagrantes de infração penal. Ou seja, o cara pode levar ali não sei quantos quilos de
ouro, ou de droga, ou o que quiser. Pode levar o que quiser dentro daquela bolsa. Eu não estou dizendo que eles fazem isso. Eu estou dizendo, podem levar qualquer coisa dentro de uma bolsa. Ninguém vai abrir, ninguém pode mexer naquilo, e não vai haver um flagrante, porque o cara também não vai abrir aquilo em público, logo ninguém vê o que é que está lá dentro. O flagrante não acontece, não é? Interessante, não é? A linha B, inviolabilidade de todos os papéis e documentos. Simplesmente ninguém pode ler o que está ali. C, imunidade de jurisdição, mesmo após a sua missão ter sido cumprida, por atos realizados no desempenho das suas funções, incluindo palavras faladas e escritos. A linha D, os privilégios e facilidades aduaneiros concedidos por força do Decreto 13 de novembro de 1985, relativo ao regime aduaneiro preferencial das organizações internacionais, dos Estados nas suas relações com estas organizações e das missões especiais dos Estados estrangeiros. É só privilégios, né? A linha E, isenção para si, seus cônjuges e filhos, de quaisquer restrições de imigração, de quaisquer formalidades relativas aos restritos estrangeiros e de quaisquer obrigações relativas ao Serviço Nacional na Suíça. As mesmas facilidades em matéria de regulamentação monetária ou cambial que as concedidas aos representantes de governos estrangeiros em missão oficial temporária. Então reparem bem, os caras é o caminho todo aberto. Não? Existe uma isenção para eles poderem entrar lá dentro, não é? A família toda, pode levar a família toda, quem paga isso tudo. E a gente, assim, o F, as mesmas facilidades em matéria de regulamentação monetária. Não foi isso que eu li, onde é que estava? Sim, aqui a segunda parte. Isenção para si de quaisquer restrições de imigração, para si, seus cônjuges e filhos, de quaisquer formalidades relativas ao registro de estrangeiros e de quaisquer obrigações relativas ao Serviço Nacional da Suíça. A linha F, as mesmas facilidades em matéria de regulamentação monetária ou cambial que as concedidas aos representantes de governos estrangeiros em missão oficial temporária. Ou seja, existe uma política de regulamentação monetária para este tipo de visitantes, exatamente como os representantes de governos estrangeiros, que se aplica a eles também. Né? Porque que dinheiro vai ser usado? Não é? E se o cara não tem como trocar dinheiro, como é que funciona isso aí? Né? A linha G, o direito de utilizar códigos em comunicações oficiais ou de receber ou enviar documentos ou correspondência por meio de correios ou malas diplomáticas. Então reparem bem, o sistema financeiro, ele cria um sistema que eles transportam o que quiserem, falam o que quiserem uns com os outros, eles criam códigos dentro de jurisdições nacionais, atravessam as fronteiras com esses códigos, com esse material, e ninguém pode ver, nem saber o que é que os caras estão levando e fazendo e dizendo. Vocês estão vendo bem o nível assim do negócio? É um negócio assim que eu quando li isto a primeira vez, porque eu estou lendo, obviamente eu não me lembro disto tudo aqui, né? Já foi, publiquei isto, quando é que foi que publiquei isto? 31 de julho de 2019, ou seja, foi quando li. Estou lendo agora pela segunda vez tudo. Assim, é uma surpresa, né? Que a gente fica assim, mas como assim? Estes caras pensam que são o quê, né? Não? Ou seja, os caras andam de um lado para o outro, ninguém os fiscaliza, ninguém vê o que é que eles levam, o que é que eles falam, o que é que eles escrevem, o que é que eles planejam. Já o povo anda todo controlado. Não é? Então, não se aplica a eles o mesmo tipo de controle que se aplica ao povo. Parece que o mal, o perigo só está no meio do povo, não está no meio deles. Não existe um perigo para a segurança nacional por parte destes caras. Não? Os caras transitam de país para país, levando o que querem. Ninguém pode ver nada, ninguém pode saber o que é que eles escrevem, o que é que eles acordam, nada. E aí? Que tipo de situação é essa? Ainda por cima os caras podem criar códigos, mensagens que saem de uma fronteira, entram noutra fronteira,
e vão em código. E ninguém pode nem mexer naquilo para procurar decifrar. Como assim? Que situação é essa que está aqui criada? Estão entendendo a profundidade do negócio? Porque quando se procura uma solução dentro do sistema, não tem como. O sistema foi criado de um jeito que é intocado. Não tem como acabar com isto assim. Eles isolaram-se dentro de uma bolha. E convenceram muita gente, tem muita gente convencida, que é assim que o sistema funciona. E é por aí que tem que ir, porque vai inventar o quê? Para as pessoas se relacionar, a não ser o dinheiro. Não é? Ainda por cima, a não ser o dinheiro organizado do jeito que está. Não é? É uma situação complexa. Quando nós pensamos assim, não sei quantos... agora é que é. Este cara agora, este político agora é que vai dar um jeito. E como é que o cara dá um jeito num negócio destes aqui? Infiltrado aqui dentro do Brasil, determinando as regulamentações todas aqui para dentro do sistema financeiro brasileiro. Uma coisa intocada. Hein? Como é que o cara vai mexer nisso? E ainda por cima, agora que o Banco do Brasil ganhou a independência, agora é que não toca mesmo. Como é que vai tocar nisso aí? Não é? E eu falo tocar em termos lógicos, regulamentares, jurídicos. Coisa de cavalheiros. Não estou falando de tocar, de botar uma bomba naquilo, rebentar. Não. É fazer a coisa como ela supostamente deveria ser feita. Não tem como fazer isso dentro do sistema. Eles isolaram-se numa bolha. Eu insisto aqui nesse ponto para nós sentirmos a profundidade do negócio. Não sei porque é que eu botei aqui esta imagem, mas pronto, falando do plano de Dawes e tal, da criação do BIS, é para talvez trazer à memória elementos para nós continuarmos contextualizando, né, tudo isto que nós estamos lendo aqui, contextualizarmos a nível social, a nível histórico. Né? Lembrando que o BIS foi criado em 1930, no período entre guerras, para ser uma instituição a partir através da qual o dinheiro da dívida alemã iria ser pago aos aliados. Foi para isso que o BIS foi criado, inicialmente. A Alemanha não ia dar o dinheiro aos países, ia dar ao BIS e do BIS distribuía para os aliados. Né? E estamos neste negócio que estamos agora. Né? Em termos de sistema financeiro, as mais altas instituições financeiras do mundo, de acordo em relação ao modelo que está sendo construído para um novo paradigma financeiro, que é essa completa digitalização da economia. Nós vemos o BIS, vemos o Banco Mundial, que é um grupo de pelo menos 4 braços principais, o Grupo Banco Mundial, tem o Fundo Monetário Internacional, o sistema de reservas federais dos Estados Unidos. E, assim, eu a dizer isso, eu estou a colocar ele de forma assim meio isolada, mas ele já está dentro do BIS, né? Porque os acionistas do BIS incluem o sistema da Reserva Federal Americana, né? E tem tudo lá. Tem o Banco Central Europeu, tem, né, um monte de bancos centrais, tudo alinhando no mesmo modelo, no mesmo acordo, e tudo cada vez mais isolado dentro de bolhas regulamentares intocáveis por outras bolhas. Não existe jurisdição, por exemplo, no TSF para julgar um Banco Central. Não pode, não tem como. Né? Continuando. Artigo 13. Status do Presidente, o Gerente-Geral e altos funcionários. Agora, peraí, agora vamos ver aqui os senhores mais importantes. A linha, parágrafo 1, né? O Presidente, e aqui, de acordo, o Presidente do Banco não é mais relevante, tudo bem. O Presidente, o Gerente-Geral do Banco e os altos funcionários que forem designados por este, com o consentimento do Departamento Federal de Relações Exteriores, gozarão dos privilégios, imunidades, isenções e facilidades concedidos aos agentes diplomáticos de acordo com a Lei das Nações e costumes internacionais. Então, eles, neste caso aqui, estão dando já tudo aquilo que os outros têm direito, os caras também têm. Os outros que
diplomatas e esse pessoal aí que anda nessas reuniões globalistas aí, esse pessoal é nesse nível que esse pessoal anda, né? Achando que 2. Os privilégios e facilidades alfandegárias serão concedidos de acordo com a Portaria 13 de novembro de 1985, relativo ao tratamento alfandegário preferencial das organizações internacionais, dos Estados nas suas relações com tais organizações e das missões especiais dos Estados estrangeiros. Então, é um negócio muito sério, não é não? Se aqui no Brasil já foi pego droga dentro de avião militar, cara, da Força Aérea para Portugal, nem nunca mais ouvi falar nada disso. Nem sei se esse cara está preso, não está, né? Mas, cara, imagina, né? Imagina, estes caras não têm nada à frente que os pague, não é não? E agora querem fazer novamente lockdowns, será? Lockdowns climáticos, ou seja, barrar cada vez mais as pessoas. A liberdade de ir e vir. Mas estes caras andam assim, andam para todo lugar, assim, imunidade e privilégio. Né? Artigo 14. Privilégios e imunidades concedidos a todos os funcionários. Os funcionários do banco, qualquer que seja a sua nacionalidade, a linha A, gozam de imunidade de jurisdição por atos realizados no desempenho das suas funções, incluindo palavras faladas e escritas, mesmo depois de tais pessoas terem deixado de ser funcionários do banco. Por isso é que eu coloquei isso a vermelho, mano. Quer dizer, reparem bem, o cara, a partir do momento que é tocado pela bênção de ser incluído dentro da administração de uma destas instituições, pronto, o cara fica num privilégio assim, intocado, né? Em relação às palavras faladas e escritas, né? Então quer dizer, imunidade é uma coisa assim absurda, não é não? Não é não. A linha B, gozar de isenção de todos os impostos federais, cantonais e comunais sobre salários, honorários e subsídios que lhes sejam pagos pelo banco. Ou seja, os caras recebem tudo limpinho. É uma limpeza de dinheiro sem imposto. Entretanto, assim, eu não sou contra não cobrar imposto. Eu sou a favor de não cobrar imposto, mas sou a favor que fosse para toda a gente, né? Não é só para estes caras, não é não? Entretanto, a Suíça pode levar em conta esses emolumentos para fins de determinação do imposto devido sobre as receitas de outras fontes. Esta isenção é aplicável aos funcionários de nacionalidade suíça, desde que o banco aplique um regime interno de tributação. Ok, tem ali umas julgadas ali, mas os caras ficam isentos. A linha C, gozam de isenção no momento do pagamento de todos os impostos federais, cantonais e comunais sobre os pagamentos de capital devidos em quaisquer circunstâncias pelo banco. O mesmo se aplica a qualquer pagamento de capital que possa ser feito aos funcionários do banco por meio de indemnização por doença, acidentes, etc. No entanto, os rendimentos derivados de tais pagamentos de capital, bem como as anuidades e pensões pagas aos antigos funcionários do banco, não terão direito a essa isenção. Então, os caras vão usando desses privilégios, só que quem paga o imposto mesmo, a sério, é o Zé Povinho, né? Artigo 15. Privilégios e imunidades concedidos aos funcionários não suíços. Porque os suíços têm que estar sujeitos à legislação do seu próprio país também, em certa medida, né? Porque também estão com muita imunidade, né? Estes aqui agora são os não suíços. Funcionários do banco que não possuam nacionalidade suíça deverão, a linha A, estar isentos de todas as obrigações relativas ao Serviço Nacional na Suíça. Isto aqui deve ser Serviço Nacional, deve ser algum serviço obrigatório a nível de cidadania ou militar, acho que não é, não sei. A linha B, juntamente com os seus cônjuges e membros dependentes das suas famílias, não se submeterão às disposições restritivas da imigração e às formalidades relativas ao registro de estrangeiros. Então, quer dizer, tanto eles quanto a família entram por ali adentro e não têm que passar pelas formalidades que o povo passa, não. Estas formas, né? É uma coisa formal. Tem formal porque vem de forma e é normal porque vem de norma. Então, a normalidade é criar regulamentações, né? E a formalidade é a forma das regulamentações. E os caras simplesmente não passam por nada disso, né?
Andam aqui, para eles não existem as fronteiras, não existe nada disso. O mundo onde esses caras vivem é diferente do mundo que é apresentado ao povo. Nós vivemos dentro de corporações. São territórios corporativos. E estes caras aqui vivem em territórios institucionais. É preciso ver, os territórios onde eles vivem, eles não encontram fronteiras, não encontram limites em termos de procedimentos monetários de câmbio, e os caras estão de fora disso tudo. Eles vivem noutra realidade, não uma realidade como nós vivemos. A linha C. Gozam no que diz respeito aos mecanismos de intercâmbio e facilidades para a transferência dos seus bens e propriedades na Suíça e no estrangeiro, os mesmos privilégios concedidos aos funcionários de outras organizações internacionais. Em algumas coisas eles não superam, digamos assim, membros de outras organizações, como por exemplo a OMS, que tem várias sedes lá dentro, né? A linha dentro da Suíça, né? A linha D, juntamente com os membros dependentes das suas famílias e do seu pessoal doméstico, ou seja, não é só as famílias, é também o pessoal doméstico. É o pessoal doméstico. São os funcionários, cozinheiro, tem a criada, empregada, como eles quiserem chamar, né? Tem os choferes, tem essa gente toda. Vai tudo atrás. Os caras precisam de gente para cuidar deles. A maior parte dessa gente não sabe nem se cuidar sozinho. Então, juntamente com os membros dependentes das suas famílias e do seu pessoal doméstico, beneficiar das mesmas instalações de repatriamento como funcionários de outras organizações internacionais. E gozam, na linha E, dos privilégios e facilidades aduaneiros concedidos em conformidade com a portaria de 13 de novembro de 1985, relativo ao tratamento aduaneiro preferencial das organizações internacionais, dos Estados nas suas relações com tais organizações e das missões especiais dos Estados estrangeiros. Então nós estamos vendo aqui em relação ao BIS, mas estas organizações internacionais, como por exemplo o FMI, o Banco Mundial, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando, por exemplo, esses caras vão para um Fórum Económico Mundial, muitos deles estão viajando dentro destes privilégios. Se não todos. Ora, são não sei quantos jatos, né? Não sei quantos aviões que chegam na Suíça para ir ao Fórum Económico Mundial. Será que existe uma inspeção daqueles aviões? Com um cachorro cheirando de cadeira para ver se tem droga? Será que tem? Duvido. Nestes aqui que vão para o BIS, na Suíça, nestes aqui não fazem isso, não. Os que vão para o Fórum Económico Mundial, será que estão dentro deste tipo de privilégio de organizações internacionais? Não sei. Artigo 16. Serviço militar dos funcionários suíços. A linha 1. O diretor-geral do banco fornecerá ao Conselho Federal Suíço uma lista dos funcionários com nacionalidade suíça e sujeitos ao desempenho das funções militares. A linha 2. Parágrafo 2, desculpem. O diretor-geral do banco e o Conselho Federal Suíço elaboram uma lista restritiva acordada dos funcionários de nacionalidade suíça que, em virtude das suas funções, gozam de licença estrangeira, dispensa do serviço militar. Parágrafo 3. No caso da convocação de funcionários suíços, o banco poderá, por intermédio do Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros, solicitar a dispensa ou mudança de data do serviço militar. Então, os funcionários suíços podem estar sujeitos a ter que cumprir com o serviço militar. Mas é só se quiserem, né? Artigo 17. Exceções à imunidade de jurisdição e execução. Então, existem exceções a estas imunidades. As pessoas a que se referem os artigos 12, 13 e 14 do presente acordo não poderão beneficiar do 12, 13 e 14. Quem é aquele? Eu acho que fala de vários, são os privilégios, né? Os funcionários suíços, não suíços,
militar, certo. Então vamos em frente. As pessoas a que se referem os artigos 12, 13 e 14 do presente acordo não poderão beneficiar de imunidade de jurisdição, nem, se for caso disso, de imunidade de execução, em caso de processos judiciais contra eles, relativamente a danos causados por um veículo no seu território, propriedade ou controle, ou em caso, aqui tem uma embrulhada ali na tradução, ou em caso de violação das leis federais vigentes em matéria de circulação rodoviária que podem implicar a aplicação de uma multa à vista. Então, quem for suíço não consegue ser tão imune quanto os que não são suíços, né? Artigo 18. Especialistas. Os peritos, vou ler até ao artigo 20, certo? E depois vou deixar os outros para a próxima aula. Isto aqui é uma coisa que não se lê assim tudo de uma vez. Dá para ler, né? Mas nem eu estou agora com voz para isso. Artigo 18. Especialistas. Os peritos que não possuam nacionalidade suíça e que realizem missões temporárias por conta do banco serão, enquanto durar essa missão, considerados como funcionários do banco, no que diz respeito aos privilégios e imunidades de que beneficiam esses funcionários. Então está aqui a resposta ao que eu tinha perguntado. Todas as pessoas que vão trabalhar para o BIS ficam com os privilégios e imunidades, mas que não possuam nacionalidade suíça, né? Interessante isso aí. O cara chama um pedreiro, aí o pedreiro está com privilégio e imunidade, é isso aí mesmo. Artigo 19. Propósito da imunidade. Então eles vão explicar porque que devem ser imunes. Vamos lá ver o que eles dizem. Parágrafo 1. Os privilégios e imunidades previstos no presente acordo não são estabelecidos para benefício pessoal das pessoas a favor de quem são concedidos. Exatamente, aqui abrindo um parênteses. Porque essas pessoas só ocupam essas cadeiras durante alguns anos. Por exemplo, o presidente do Banco Central está agora num período de 4 anos e ele está indo às reuniões do BIS, não é? Que são mês a mês ou de 2 em 2 meses, né? E ele participa dessas reuniões, mas quando ele sair, depois é outro. Então não é uma pessoa que está construindo este tipo de mecanismo. O mecanismo existe e é constituído de cadeiras de poder. Os privilégios e imunidades previstos no presente acordo não são estabelecidos para benefício pessoal das pessoas a favor de quem são concedidos. O seu objetivo é unicamente assegurar, em todas as circunstâncias, a liberdade da ação do banco. Liberdade da ação do banco, hein? E o que é que isso significa? Até onde é que este limite vai, né? Se é a liberdade, né? Tem a liberdade de ação. Imagina, você ter liberdade de ação, o que é que você vai fazer? E ainda por cima se você for um banco, ainda por cima se for um banco central, ainda por cima se for o banco central dos bancos centrais, o que é que você vai fazer com essa liberdade de ação, né? E a total independência das pessoas envolvidas no empenho das suas funções relativamente ao banco, porque o banco é feito de pessoas, né? Todas as instituições são feitas de pessoas, logo, para o banco ter liberdade de ação, as pessoas que constituem o banco têm que ter liberdade de ação, né? Parágrafo 2. O presidente e o gerente-geral do banco terão não apenas o direito, mas também o dever de renunciar à imunidade de qualquer funcionário quando considerarem que tal imunidade impediria o curso normal da justiça, que é possível renunciar a tal imunidade sem prejudicar os interesses do banco. Em relação ao presidente e ao próprio gerente-geral, o Conselho de Administração terá o poder de renunciar à imunidade. Então eles podem, se determinarem isso, retirar a imunidade de alguém. E chegamos no artigo 20, que vai ser o derradeiro desta aula, acesso à residência e partida. Ou seja, é a chegada à Suíça, o estar na Suíça e o sair da Suíça. As autoridades suíças tomarão todas as medidas necessárias para facilitar a entrada, saída e residência de todas as pessoas no território suíço, independentemente da sua nacionalidade, que deverão comparecer ao banco em caráter oficial, a saber: a linha A, os membros do Conselho de Administração do banco, seus cônjuges e filhos. A linha B, os representantes dos bancos centrais, membros do banco, seus cônjuges e filhos.
A linha C, o presidente, o gerente-geral e os funcionários do banco, bem como os membros dependentes de suas respectivas famílias. Aí, o que é que deu aqui? Acho que foi o mouse. Ok. Os representantes dos bancos centrais, membros do banco, seus cônjuges e filhos. A linha C, o presidente, o gerente-geral e os funcionários do banco, bem como os membros dependentes de suas respectivas famílias. D, peritos, é qualquer outra pessoa, independentemente da sua nacionalidade, que esteja presente no banco a título oficial. Então, ou seja, é assim, bora, trago aí a mulher e os putos e vamos aqui fazer uma grande farra na Suíça. Né? Que bom, né? Bom, meus amigos, é isto assim, o panorama regulamentar destas instituições. Espero que isto vos clarifique um pouco sobre onde é que nós andamos a mexer, o que é que nós estamos a apresentar, qual o nível de, eu nem sei como é que é de chamar, de impotência, ou então de potencial ação que nós podemos ter em relação a estas instituições, né? Principalmente em relação ao sistema financeiro, porque a mudança de paradigma do sistema financeiro para um sistema completamente digital, com o fim do dinheiro em espécie, das notas e das moedas, e isso vai ser assim um ponto assim fulcral, essencial em todo este sistema que os caras estão instaurando. Então isto que nós estamos lendo aqui é como é que eles estão conseguindo construir isso. É assim, ó. Porque se nós soubéssemos de tudo que os caras estão falando e conversando e transportando de um lado para o outro, talvez o negócio não tivesse a acontecer, né? Porque o que é que estes caras falam? Porque, reparem bem, ó, quando eles falam, que já estão falando abertamente, que existe excesso de gente no mundo, eles estão usando as palavras bonitas para falar com o povo. Mas o que é que eles falam lá, que, quando não estão nos microfones? Não é? Como é que eles falam? O que é que eles falam? Existem alguns vídeos já mais antigos de alguns caras assim, muito ricos, falando o que é que pensam em relação a algumas coisas dessas. E eles são bem claros, né? Que a maior parte do povo tem que morrer, tem que desaparecer, isto tem que diminuir mesmo muita gente. É a visão deles, né? Então, quando os caras estão debatendo estas coisas, quando eles estão dando vida, dando forma, criando este tipo de mecanismos e estruturas para proporcionar uma diminuição da população, os caras têm que estar deste jeito que nós estamos lendo aqui. Para isso é que nós estamos lendo. Para entender com mais profundidade como é que estes caras estão conseguindo construir uma coisa tão maligna. Porque os caras são imunes, são impunes, têm privilégios, né? Estão isentos. É por causa disso aí. É isso que nós estamos aqui a tomar consciência ao ler estes documentos. É aquelas coisas que a escola não ensina porque não querem que as pessoas entendam realmente como é que funciona isto onde a gente está. E é colando todo o trabalho que eu não sei se a gente com certeza deve passar por lá, né? Mas o levantamento que fiz de jovens mentes brilhantes, né? Já fiz vários trabalhos sobre isso, de brasileiros, mentes brilhantes brasileiras sendo sequestradas para dentro destas instituições. E algumas delas vêm de famílias simples. E nós imaginarmos, não é? Sermos jovens, estarmos com capacidade, estudando, tirando boas notas, e de repente nós começamos a ser convidados, recebe, por exemplo, uma bolsa. Não é? Porque, repare, por exemplo, um exemplo excelente é a Tabata do Amaral, né? Que ganhou concursos de matemática, de física, de química, ou seja, ela começou-se a destacar, começou a dar nas vistas, né? Aí os caras foram testar para ver se a mente dela se encaixava para o que eles estavam querendo. Né? Ou seja, o mais representantes possíveis dentro dos governos. Né? Aí deram-lhe a bolsa para estudar,
lá fora, né? Esteve estudando na Universidade de Harvard, no Centro de Estudos da América Latina, da Fundação Rockefeller, dentro da Universidade de Harvard. E o que é que eles conseguem compreender? Que ela atende ao modelo que os caras querem. Aí ela chega aqui no Brasil e começa a ter uma grande conversa sobre educação para aqui, educação para lá, né? E a falar coisas muito bonitas sobre educação, mas quando chegou na hora de votar na reforma da Previdência, ela votou a favor. E é aí que está a pegadinha toda. Porque a reforma da Previdência aqui no Brasil está diretamente ligada a todo este esquema que nós estamos vendo aqui do sistema financeiro, na busca pela estabilidade financeira, identificando os velhos como o grande perigo à estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira dos povos. Então, meus amigos, não sei se alguém tem alguma coisa para perguntar, para dizer, acrescentar. Quero agradecer imenso, e agradeço imenso, a presença de todos, a participação, a possibilidade de eu estar podendo fazer mais este movimento legal do mega curso Canal Daniel Simões. Amanhã deve ter live, não vou dizer que tem mesmo, está com som, não é? Sim. Mas estou querendo fazer a live, pegar aí numa série de artigos que já lancei agora nesta semana e ver se faço acima daquelas lives zorras sobre geopolítica em relação à Rússia e ao sanitarismo, né? Então, meus amigos, agradecendo mais uma vez, bebam água e muita luz para todos.